comentarista aqui da casa, escritor e manja tudo de política nacional. Com vocês, Roberto Mota. Fala, Mota. Fala, meus amigos. Fala, Mota. Bem, boa tarde. Que Brasil você está, hein, Mota? Dos penduricalhos ou das taxações? Eu estou no Brasil dos boletos, Emílio. Aqueles boletos que ficam olhando pra gente ali em cima da mesa. É complicado, né? E agora os caras estão com sede para arrecadar. Tá indo em tudo que é. Diz que Pix também vem aí, né? Vai taxar, né? Mas já tava, né? Próximo, já tava na pasta. Acho que o próximo é Pix. Não tava não ainda. Não, mas diz que tá na... Tá no zóio. Que tá no... Tá na mira. Tá na mira. O que vocês querem saber, Emílio, do Mota? será que o Mota pode comentar essa história das últimas entrevistas do Lula lá em Abu Dhabi, ele também na China, que ele tá metendo aí o pau na história, na relação, primeiro se metendo na guerra e também falando aí dos Estados Unidos. O que você acha dessa história, meu querido Mota? Ô, Zuzu, eu não sei se eu posso comentar. Vamos descobrir daqui a alguns dias, né? Eu vou comentar e aí a gente vai saber se eu podia ou não. Olha, eu conversei com muita gente tentando entender o que está acontecendo, porque é confuso mesmo, né? O que a gente está vendo é uma série de trapalhadas, inclusive até jornalistas que são da turma dos amigos, criticando. Não sei se vocês viram, saiu uma matéria no Washington Post. Sim. Dizendo, o Ocidente achava que ele fosse um parceiro, mas agora a gente descobriu que ele tem seus próprios planos. Tá? A Economist também colocou na capa. Ao forçar a barra para parecer um defensor da paz mundial, ele se arrisca a parecer ingênuo ao invés de um estadista maduro. É muito difícil de entender. Aí eu conversei com muita gente e a teoria com a qual eu trabalho agora é o seguinte: isso é uma campanha para que ele seja indicado para o Nobel da Paz. Agora pronto mesmo. É isso aí, né? É a única explicação. E aí eles estão fazendo essa reedição desse anti-americanismo de DCE, né? Os Estados Unidos, malvadão, vamos juntar os países do Bloco do Sul. Isso é uma reedição daquela ideia dos países não alinhados. Lembra que tinha Egito, que tinha Cuba, contra o capitalismo malvadão? É uma ideia muito doida, é uma ideia de máquina do tempo. Eu vi aí o Sami falando do Quixote, né? É uma ideia da época do Quixote. E é uma ideia que, pelo que tudo indica, agrada muito a Moscou, mas não agrada a China. Por quê? Porque Moscou, a Rússia está numa enrascada. E é muito bom para a Rússia ter um garoto propaganda. Inclusive, se vocês olharem nas redes sociais, vocês vão ver muita gente da Europa dizendo isso, e até alguns americanos dizendo, olha, esse cara está funcionando como boneco de ventríloco do Putin. Ele conseguiu, segundo a percepção de muita gente, ele conseguiu fazer uma coisa da qual o Bolsonaro era acusado. Ele conseguiu desagradar tanto os Estados Unidos quanto a Europa, com esses comentários dele. E aí você fica se perguntando, o que eles têm a ganhar com isso, desagradando o mundo inteiro? É uma pergunta complicada. É difícil a gente poder entender, né? Porque o problema é, por exemplo, esses países... Se você pegar o caso da Ucrânia, a Ucrânia, o antigo presidente, ele era pró-Putin, ele era pró-Rússia. Aí o Zelensky ganhou a eleição, o Zelensky é meio progressista, um cara assim meio globalista e tal. Foi pra lá, deu no que deu. Esses países, a gente não tem muito soberania hoje em dia, né, Mota? Esses países mais fracos, né? Você sempre tá... Por exemplo, você pega México. México tem que trabalhar junto com os Estados Unidos. Não tem jeito, tá ali do lado. Tem que meio que você paga, tem que ser meio seu a coloniazinha desses caras grandes, né? É complicado o cara entrar nessa treta, né? E você deu um excelente exemplo, Emílio. Se você olhar o mapa do México, em 1800, o México tinha o dobro do tamanho que ele tem hoje. A Califórnia era do México. O Texas era do México, o Novo México era do México,
o México chegava até lá em cima do que é os Estados Unidos hoje. E aí teve a guerra dos Estados Unidos com o México e o México foi reduzido à metade. Ninguém existe do lado de uma superpotência impunemente. Tá? Esse é o mesmo problema que a Ucrânia tem. Se você olhar a história da Ucrânia, desde que ela se libertou da União Soviética, a partir de 1989, é uma confusão atrás da outra. Eles já tiveram 2 revoluções, se eu não me engano, uma em 2004, outra em 2014. Foi lá que eles tiveram aquele caso, não sei se vocês lembram, do candidato a presidente que foi envenenado com plutônio. Sim, sim. Então, ali a Ucrânia não é assim, não era um paraíso maravilhoso até o dia que a Rússia invadiu. O que não justifica a invasão da Rússia, né? Que isso fique bem claro. O que a Rússia fez é uma agressão. Mas esse problema já havia muito tempo. Aquelas regiões separatistas, eles fizeram um acordo de paz, os acordos de Minsk, em 2014, que foram descumpridos pela Ucrânia e pelas regiões. Então, ali aconteceram muitos sinais que os líderes ocidentais resolveram ignorar. Vocês lembram que o Putin colocou as tropas dele na fronteira e ficou lá pelo menos um mês, ou mais de um mês. E a gente anunciava isso, as tropas russas estão na fronteira. Se o Ocidente quisesse ter feito alguma coisa para sinalizar ao Putin de que ele não deveria fazer aquilo, talvez o Ocidente pudesse ter feito. Né? E agora, são interesses muito grandes em jogo ali. A ajuda militar que os Estados Unidos deu para a Ucrânia até agora já passa de 100 bilhões de dólares. Isso é muito mais do que o orçamento de defesa inteiro da Rússia. Então, isso aí é uma conversa para gente grande, né? Não é uma conversa de DCE. Porque você vê, né? Você vê a própria Rússia, ela conseguiu se livrar dessas sanções aí que o Ocidente fez, vendendo petróleo para a Índia. Exato. E a Índia vende para o outro em rublo. Os caras estão tocando o barco lá. Tanto é que o rublo até subiu. Sim. Né? A gente achava que não, agora acabou. Né? O discurso era esse, né? Saiu o McDonald's, lembra que saíram as marcas? Fechou o mercado para eles. Então é complicado isso aí. A Europa, dependendo do gás russo, a Rússia ainda tendo um arsenal nuclear de 5 mil... Os caras têm 5 mil ogivas atômicas. Aí vem o Macron para dizer que a Rússia, que a Europa não precisa mais ficar tão alinhada assim com os Estados Unidos, não. Peraí, companheiro. E se a Rússia ficar de mau humor e resolver jogar os tanques lá na direção da França, vocês vão fazer o quê? Né? O que aconteceu na Ucrânia hoje pode acontecer em outros países amanhã. Essa é uma situação muito instável, muito, muito frágil. Ô Mota, você acha que essa questão aí de que se ele amanhã ele fica de mau humor, decide ir para a França, você acha que a Ucrânia resistindo e vendo que outros países estão ajudando, isso não deixa ele tensionar essa corda e ele fala, pô, eu sei até onde eu posso ir? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, Morgado. É muito difícil entender. Eu falo com muita gente na Europa e ninguém consegue descrever com precisão o que está acontecendo na Ucrânia. Tem várias teorias aí, né? O fato é que o Ocidente estava hesitando em ajudar a Ucrânia, de repente resolveu ajudar. Sim. Agora, se o Ocidente dá armas para a Ucrânia, como os Estados Unidos estão fazendo, né? A Alemanha mandou tanques, acho que a Polônia está mandando caças, mas do outro lado está a Rússia. A Rússia, se você olhar a história da Rússia, estuda as guerras onde a Rússia entrou. A Rússia ela não entra em guerra para ficar fazendo carinho em ninguém, não. Se você olhar o desempenho da Rússia nas guerras, ela não é limitada por nada. Ela entra e entra mesmo, e entra para ganhar. É muito difícil você conceber que chegue um ponto em que o Putin declare que perdeu, né, retire as suas tropas, volte para casa, peça perdão à Ucrânia, pague uma indenização, ainda mais se a Rússia tiver algum tipo de sinalização da China, né? Fica lá, vai que eu tô aqui segurando.
E aí vocês veem nessa história toda, de repente, surge o que a Europa está chamando, não sou eu não, né? De boneco de ventríloco do Putin. Mas estranho, né? Mas porra, se você pegar o que o Lula falou, olha... Uma cervejinha. Porra, agora, né? Os Estados Unidos têm que parar de brigar, a Europa também. Deixa lá. Esquece a Crimeia. Esquece a Crimeia. Se fosse um joguinho de sinuca de boteco, né? É um sinuca de boteco. Falar, não, cada um vai pra casa, toma seu goró, não é assim. Vou dizer uma coisa pra você, isso aí virou guerra de trincheira, cara. Sim. Virou guerra de trincheira ali, os caras ficam na trincheira, metendo bala, morrendo gente pra caramba, o exército russo tenta entrar, tenta ocupar o território, os caras na trincheira metendo bala e morrendo. O Putin agora tá... Mas são mais 150 mil soldados que ele quer mandar para lá. Ninguém quer perder essa guerra. Isso aí virou uma treta. Emílio, se você estudar as táticas russas na Segunda Guerra Mundial, era assim, manda gente, morre, manda mais. Eles ganhavam muitas batalhas simplesmente pela quantidade de soldados que eles tinham. Né? A Rússia não é um país que tradicionalmente se preocupa com o bem-estar dos seus soldados. Na Segunda Guerra Mundial, o exército russo tinha dentro dele unidades da polícia secreta soviética, que ficavam o tempo inteiro espionando os próprios soldados e oficiais russos. E se o cara era suspeito de traição ou até de covardia, né, se um soldado russo tentava se render, ele é executado na hora ali. E, ô Mota, a gente tá falando da questão do Ocidente e tal, e essa questão do chanceler visitando aqui, pelo que eu li, ele vai para Cuba, ele vai para Venezuela e vem pro Brasil para estreitar os laços, chanceler russo. E a gente também tem a China, que tava falando pra Argentina, calma, se vocês têm uma dívida, a gente ajuda. Como é que você vê essa geopolítica vindo pra América Latina, pra América do Sul aqui? Dá para entender mais ou menos o futuro que vai, porque se eles conseguirem conquistar bastante, é um negócio de war, né? Eles começam a ter umas parcerias muito mais fortes aqui na América Latina e o Ocidente acaba ficando enfraquecido. Dá para entender melhor, né? O que as informações indicam é que não existe um alinhamento tão grande assim entre os interesses da China e da Rússia. Tá? A China estaria preocupada principalmente em conseguir comida para a sua população, em aumentar o comércio. 80% do comércio da China hoje é feito em dólar. A China tem 3,8 trilhões de dólares em reservas. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Ainda tem muito o que crescer. Então, não parece que a China está procurando briga com ninguém, nem com os Estados Unidos. Eles estão lá reforçando as suas forças armadas, mas o que a China quer é se tornar mais rica, fazer mais comércio e, lógico, proteger os seus interesses. No caso da Rússia, como a gente está vendo na Ucrânia, o jogo é um pouco diferente, né? A Rússia, se eu não me engano, já deu no passado ajuda militar à Venezuela, né? A Rússia, na época da União Soviética, era o que sustentava o regime de Cuba, inclusive tentou colocar mísseis nucleares em Cuba, acho que foi em 1960 ou 62, que deu origem àquela crise dos mísseis, que quase gerou a Terceira Guerra Mundial ali. Sim. Então, a impressão que a gente tem é que o interesse da China é mais comercial, né? Uma disputa comercial. Já o da Rússia, não. E aí, quando você coloca nesse balaio aí a participação do Irã, né, aquelas 2 fragatas iranianas que pararam aqui, apesar dos pedidos explícitos dos Estados Unidos, né, para que isso não acontecesse, e bota nesse pacote a Venezuela também, bota a Nicarágua, bota Cuba, não cheira bem. Não cheira nada bem. A gente vai ter que aprender a escrever em alfabeto cirílico e comer de pauzinho. Isso. Vai ser uma loucura. Pastelzinho. Ô, meu querido Mota, obrigado aí, hein? Obrigado pelo papo. 6 da tarde, você tá aí firme e forte no Pingos. Que sucesso, hein?
E depois do Jornal da Noite. Boa, boa. O Jornal da Noite começa às 8 horas, às 20 horas, aqui na programação da Jovem Pan. Também é um jornal muito bacana. Tem o Dioclinhos, que eu não sei o nome. Daniel. Eu sou do jornalismo. Como é que ele chama? Daniel Caniato. Daniel. Gente boa e profissional. Gente boníssima. Um abraço pra ele. Gente boníssima. Ele e a apresentadora. Boa. Que fala muito com elegância bonito, e informação. Mas ela fala muito bonito. E A tem os Lívia nossos... Zanolini. Isso. E tem os nossos... É que a gente não sobe lá no 24, que a gente é tratado... O elevador nem para que nem pra gente. cachorro. É barrado. Lá, no 24, cachorro... Nem cafezinho. Gente, é igual o Carluxo. Ah. Tratado como rato. Tratado como... Rato de Não é, mercearia. Sammy? Eu sou Rato de persona não mercearia. grata. Rato de mercearia. Tá brincando. Eu sei como Nossa, é Então que a os gente gatos- não tem assim muita intimidade. Mas, Mota, sabe que eu sou seu fã do Pingos aí, dos comentaristas da Jovem Pan. Tá muito legal a programação. Obrigado, Muito viu? Emílio. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço, uma honra. Valeu. Aí está Roberto Mota, aqui o nosso comentarista na programação. Coloca isso, as redes sociais do Roberto Mota, ele tá lá, ele sempre publica, e eu quero o livro do Mota. Ele tem aí o livro do Mota, olha lá, ele tá indo com o computadorzinho. Bonitão. Que deu? Ó, entrou uma coisa nada a ver Stories. ali, ó. Tá aparecendo isso na tela. Que é isso? São os stories do Mota. Construção da maldade. Construção da Maldade, o livro do Mota à venda aí pelas livrarias virtuais. Muito obrigado, Mota. Eu vou fazer o